Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos e vamos continuar lá naquele item da alma e agora na questão número 140, onde Kardec faz a seguinte pergunta: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? E aí os Espíritos respondem: isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma, entendida como o fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como o espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. E aí tem uma continuação aqui. Entretanto, que não é uma pergunta, né? É uma colocação de Kardec. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Ele falou para o espírito que respondeu. E olha como o espírito responde em seguida. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí tem uma colocação de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Então vejam, alguns espíritos talvez tenham respondido que a alma se subdivide. Então eles colocaram aqui o Espírito da Verdade, que respondeu a Kardec, colocou que não é exatamente dessa forma, né? O Espírito é uma coisa só, que não se divide. E que nós não podemos confundir, né? Confundir a alma exatamente. Vamos dar vários nomes. A alma, o Espírito, a consciência universal, que é aquele, quando você diz assim, eu sou. Quem está dizendo? É o seu corpo? É o seu espírito? É a sua mente lá dentro? Porque não é a sua boca, né? Não é o seu cérebro que diz. É algo que está muito mais além. Então vejam, o espírito em si, ele também não é o fluido universal. O perispírito que ele tem é a veste espiritual, é o corpo espiritual que se forma usando do fluido universal, tá? Então ele não é o espírito, ele é mais uma capa, ele é mais uma veste do espírito, que é a consciência, que como eles disseram lá atrás, mas no início, que é como uma chama, uma centelha, né? Esse é o espírito, sem forma. Ele não é uma flor, não é uma borboleta, não é um corpo, não é um homem, nem é uma mulher. É uma chama, como ele diz. Uma forma bem simplória de identificar, porque o ser humano, como não entende, não tem palavras exatas para isso, ele tem que idealizar de alguma forma, né? Então ele colocou essa diferença, tá? Consciência é uma coisa, o nosso veículo espiritual, que é o corpo espiritual, é outra, o nosso perispírito, e o corpo carnal é outra coisa. E o espírito em si não se subdivide, mas o fluido universal que forma o perispírito pode sim se dividir. Então vamos à questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? Olha, essa pergunta é interessante, ó. A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que se chama perispírito, e o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses dois envoltórios, como o germe em um núcleo. Como o germe em um núcleo, já o dissemos. Então ele separou, né? Nós somos a alma, imagine um pontinho, né? Um pontinho. E ali é a alma, a mente, a consciência, que diz eu sou. E este não tem forma, né? É como se fosse um
um relâmpago, uma chama, alguma coisa do tipo. E aí ele tem um envoltório espiritual, que é o perispírito, e aí ainda dentro desse envoltório ele tem o corpo carnal. E ele disse aqui que a alma se irradia, né? E aí isso lembra muito pra gente a questão da clarividência, da projeção da consciência, de quando nós pensamos em alguém ou em um lugar e a nossa mente se transporta, o conceito de consciência não local. Então isso nos lembra muitas coisas. Questão número 142. Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? Ou seja, parece que a alma vai crescendo dentro da criança. Ele está perguntando sobre esse tipo de teoria. E o espírito responde: o espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Ele sempre lembra, né? O corpo, ele é um efeito, a causa é a alma. A alma está inteira, indivisível, foi criada há milênios e milênios por Deus. E a gente fica comparando o corpo para tentar fazer um conceito da alma. O corpo é biológico, se desenvolve, tem modificações, uma parte pode ser extirpada, modificada. E olha só, até aquele conceito que algumas pessoas pensam assim: Anderson, quando a gente doa órgão, né? Como é que fica o perispírito? Não fica, gente, não fica de jeito nenhum. Porque o corpo é o efeito e não é a causa. É a alma que manda, é a alma que controla, é a alma que é o nosso todo. Então, se a gente doar o coração, doar o fígado, quando desencarna, né, do corpo material, o espírito não vai ficar sem coração, sem fígado, gente. Porque o nosso eu é a alma, é a chama, é a consciência universal. Questão número 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? E eles respondem aqui: todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir. Claramente precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então olha como os espíritos aqui são muito pedagógicos para explicar, né? Então ele fala aqui, ó, na resposta, devido a essa forma diferente de muitos espíritos responder, primeiro que nem todos têm o mesmo conhecimento. Existe variação de conhecimento. Ele diz que alguns têm dificuldade para entender coisas abstratas, porque não chegaram num padrão de evolução ainda. E ele dá um exemplo, da mesma forma que as crianças. Vamos citar um exemplo bem simples aqui, para vocês entenderem. Quando nas historinhas, hoje ninguém mais faz isso, né? Mas antigamente, a criança chegava, perguntava para o papai e para a mamãe lá: como é que as crianças nascem? Aí o papai enrolava, dizia: olha, a gente pega você num repolho lá na horta. Você saiu de dentro de um repolho. Aí a mãe diz: você saiu de dentro de uma flor. Gente, tudo isso é uma alegoria para não explicar exatamente, tecnicamente, uma coisa para aquela criança que não vai entender, que não chegou naquele padrão de vivência. Então se ensina de uma forma alegórica e não podemos tomar o alegórico pelo real. Tá? Outra explicação que ele dá aqui, ó, que muitos espíritos são pseudo-sábios, eles acreditam saber e aí por leviandade, sem se importar com a realidade, falam porque se acreditam gênios maravilhosos, né? E aí acabam explicando as coisas da forma que eles acreditam ser e que eles querem impor que seja. Então, por isso tem essa variação de conhecimentos. Bem, amigos, então vamos encerrar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos por enquanto. E no próximo vídeo nós vamos continuar na questão número 145, que é ainda do item da alma. Então, meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.